Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 11, 19. Está escrito assim: Tão certo como a justiça conduz à vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Hoje nós vamos estudar sobre uma virtude poderosa, tá? Que vai falar sobre o caráter. Nós vamos estudar sobre isso, essa virtude muito importante, muito necessária, que é o caráter. E aqui no Provérbios 11, nós aprendemos o que acontece quando uma pessoa boa ou justa lança a mão do comportamento positivo e busca o auxílio de Deus para eliminar o comportamento negativo, pecaminoso e iníquo. Deus tem muito a nos ensinar sobre a importância de prestar a extrema atenção ao cultivo e o aprimoramento das qualidades de um caráter segundo o de Deus. Segundo o de Deus, o caráter segundo o de Deus, tá? E nós vamos falar da honestidade e nós vamos falar das pessoas honestas, nós vamos falar das pessoas desonestas. Então, primeiro eu quero falar sobre a honestidade, que a honestidade é a integridade, né? A pessoa íntegra, o homem íntegro, a mulher íntegra. Então, nós vamos estudar agora, primeira coisa, nós vamos saber o que significa a pessoa íntegra. Então, definição de integridade. No dicionário, você vai descobrir que significa ser verdadeiro. A pessoa íntegra, ela é verdadeira. Ela é confiável. Ela tem convicções, coisas que significam que essa tal pessoa, ela é direita. Ela é direita, tá? Então, um homem ou mulher que tem integridade é uma pessoa honesta. Como eu falei com vocês, a integridade é honestidade, tá? Você pode contar com ela para fazer as coisas certas, pela razão correta, mesmo quando ninguém está observando. Isso é a pessoa de caráter, gente. A pessoa está fazendo algo, tá? Ninguém está vendo, mas ela tá fazendo, tá? Ela tem caráter. Então, isso é muito importante. Ela tem caráter e ela é guiada por um conjunto de princípios bíblicos e morais que a mantém no caminho reto e estreito do Senhor. Que coisa importante, que coisa interessante. E já em contraste, nós vamos estudar sobre o desonesto, a pessoa desonesta, né? A pessoa desonesta ou traiçoeira tem pouco ou nada, né, de convicção ou de padrões morais, tá? Então, essa pessoa, a palavra fala lá em Provérbios 11, verso de número 3, que a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, ou seja, os desleais ou os desonestos, a sua mesma falsidade os destruirá. Olha, gente, a pessoa, quando ela é desonesta, quando ela é traiçoeira, tá? Quando ela é desleal, tá? Sem moral, essa pessoa será destruída pelo seu próprio mal. Então, a pessoa que age desta maneira, tá? Ela tá prejudicando ela mesma, tá? Então, por que ela vai ser destruída pelo seu próprio mal? Ela vai ser destruída por conta da sua maldade. Então, gente, isso é muito sério, tá? E já a pessoa íntegra, né, a íntegra e virtuosa, será guiada ao que é correto, ao que é certo. Poderá viver de verdade e desfrutar da vida ao máximo. Não existe medo do futuro, pois a dádiva da vida eterna, concedida por Deus, aguarda. Então ela tem convicção, ela é honesta,
ela fala a verdade, ela é sincera, ela é confiável, ela é verdadeira, tá? E ela é direita. É importante, né, gente? A gente poder ter todas essas virtudes, né? Aprimorando o nosso caráter. E é interessante que eu quero deixar essa frase aqui para você. Você precisa guardar e anotar essa frase. Ó, a integridade é algo que não se recebe. Ela é resultado da busca incansável pela honestidade em todo o tempo. Gente, isso é muito sério. Então, você não recebe, né? Você não recebe a integridade de herança dos seus pais. Você não recebe a integridade de herança dos seus avós, dos seus professores. Não, você não recebe, tá? Então, a integridade, ela é resultado de quê? Da busca. Você tem que buscar pela integridade todos os dias. Buscar incansavelmente pela honestidade, pela integridade em todo o tempo. E que o Senhor nos ajude, né, gente? Que o Senhor nos faça incansáveis, tá? Incansáveis em busca pela honestidade, para que possamos ser honestos, para que possamos ser verdadeiramente íntegros, né, com a nossa palavra, com aquilo que a gente trata, com aquilo que a gente faz, com a maneira que a gente procede, tá? Então, gente, é essa palavra que eu deixo para o nosso coração hoje, tá? E para a gente continuar tendo integridade, sendo honesto, tá? Sendo pessoas direitas, com comportamentos que venham agradar a Deus, nós precisamos continuar lendo a Bíblia diariamente, tá? Porque essa prática diária é o meio, tá, que você vai ter para poder aprimorar, tá, o seu caráter e fortalecer as virtudes espirituais por meio desse hábito diário, tá? Diário. E essa honestidade vai ser aperfeiçoada na sua vida, tá? Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seu lar, tá? De uma maneira extraordinária. Forte abraço.